E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, saiu, tá, o relatório de junho do governo japonês em relação à economia do Japão. E saiu também o relatório da Associação dos Varejistas do Japão, a Japan Chain Store. Então eu vou trazer as duas para você aqui, já para você ter uma ideia de como realmente está a economia do Japão. Tá? Então, se segura aí, senta, se acomoda direitinho, porque, como é que se diz, na parte do governo japonês tem muita falácia, tá? Só que na parte do, como é que se fala, dos varejistas, tá mostrando uma tendência de mudança. Tá? Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que está acontecendo. Em seu relatório econômico mensal de junho, o governo manteve sua avaliação subjacente de que a economia está se recuperando moderadamente. Bom, você vê que quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que todos os meses ele coloca a mesma coisa, que está melhorando. Tá? Com base nisso, mantemos nosso julgamento de que o consumo privado está aumentando. Diz ele que está aumentando. Tá? A razão para isso é que as vendas de carros novos estão aumentando, tá? Em partes devido à melhoria na receita e à diminuição nas restrições de ofertas de autopeça. Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar do que eu falei. Minha esposa, ela trabalha numa autopeça. E a autopeça que ela trabalha é grande. Não é um caixá pequeno, é um Kodjo grande. Tá? Porque eu já fui lá. Tá? De vez em quando eu vou lá para buscar ela. Então, é uma fábrica grande? É uma fábrica grande. Tá? É aquelas fábricas assim, de pegar quarteirões. E eles estão demitindo pessoas. Minha esposa está de TID. Então, é aquela velha história. O governo solta um relatório, mas na vivência real está mostrando outra coisa. Então tem que tomar um certo cuidado. Pode ser que algumas autopeças, pode ser que realmente esteja bombando de serviço. A fábrica aqui do lado da minha casa também, onde minha vizinha trabalha, é uma autopeça. Tá boa das pernas? Não, não tá. Tá? Tanto que eles fazem kotai para poder fazer zangueô. Uma semana um faz, outra semana o outro faz. Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa não tá legal. Tá? Mas continuando aqui. Enquanto a situação do emprego, a taxa do emprego permaneceu mais alta do que antes da pandemia. E os salários por pessoas aumentaram moderadamente. Diz o governo. Tá? Eu não vi nenhum outro relatório. Quem acompanha o canal deve se lembrar que antigamente, mensalmente, o governo soltava um relatório falando de situações de emprego. Dessa vez ele ainda não soltou. Tá? Então, como é que se fala assim? Não dá para saber realmente a situação do jeito que está. Tá? Pelo menos, se eu levar em base conhecimentos empíricos que eu tenho por aqui, tá, na região onde que eu moro, com conhecidos, amigos, colegas que conversam comigo, já dá para você sacar que tem alguma coisa errada nessa parte. Tá? Já me ligaram as 3 pessoas perguntando se eu sabia se tinha algum lugar que estava pegando, que eles estavam procurando emprego. Então, como é que se fala assim? São coisas meio complicadas. Tá? Por isso que eu falo, tomar cuidado. Tá? Nem tudo que reluz é ouro. Além disso, as exportações mostraram que os equipamentos de fabricação de semicondutores estão fracos, mas as exportações de automóveis estão aumentando. Então você vê que ele não falou de nenhum outro setor da economia, só citou o automobilístico, tá, na parte de exportações, que gradualmente está dando uma melhora, mas você vê que a parte de semicondutores que o Japão falou que ia investir pesado é o setor que está mais fraco que eles estão citando. E aí? Então já dá para você sacar por A mais B que se o setor de equipamentos de fabricação de semicondutores está fraco, a demanda por semicondutores também não está legal. E semicondutores vai em quê? Em eletrônicos. Se o povo está sem grana, como é que o povo vai comprar eletrônico? É aquilo que eu canso de falar nos vídeos. A velha história do fluxo de mercadoria. Se o PIB do Japão, mais da metade do PIB do Japão, ele é gerado pelo fluxo interno de vendas,
e não tem fluxo de mercadoria, fluxo de, como é que se fala, de riqueza girando no mercado que eu falo assim, de forma no país em geral, como é que o Japão vai arrecadar alguma coisa? Como é que vai fazer a manutenção do emprego das pessoas? Aí é que está. Tá? Então por isso que eu falo que a política do Kishida é uma política muito errônea. Eu até brinco com minha esposa, porque o Kishida agora ele é totalmente contra os obesos no Japão. Porque ele está fazendo uma campanha contra a obesidade no Japão. Ah, japonês, mas que campanha é essa que eu não ouvi falar? É a inflação. Quanto menos você puder comprar, menos você vai comer e mais você vai emagrecer. Simples. Tá? Não existe outra matemática. Por isso que eu falo, nós estamos vivendo em uma campanha contra a obesidade do Kishida. O Kishida lançou uma campanha nacional contra a obesidade, porque não existe outra como é que se fala, outra resposta. Tá? Brincadeiras à parte. Mas continuando aqui. Diante desses movimentos, mantivemos nossa avaliação anterior de que a economia como um todo está se recuperando moderadamente. Quem assiste o canal há mais tempo deve se lembrar que desde junho do ano passado eles estão falando que está se recuperando moderadamente. Tá? E você vê que eles soltaram uma avaliação que estava uma porcaria, depois refizeram uma revisão para falar que estava bem. Então já dá para você sacar o quê? Que existe muita camuflagem de informação por trás. Eles estão soltando relatórios e até que ponto esses relatórios são verdadeiros, são idôneos. Então os relatórios do governo japonês, de um tempo para cá, eu fico com o pé atrás. Porque tem muita coisa que está acontecendo que eles dizem de um jeito, mas não condiz com o outro. Então tem que se tomar muito cuidado. Agora vamos aqui ao relatório, tá? Da Associação Japonesa dos Varejistas, a Japan Chain Store. Nessa daqui eu coloco minha mão um pouco mais no fogo, tá? Porque eles fazem um relatório mais realista, mais pesão no chão. Tá? Então é aquela velha história. Ah, japonês, mas isso aí é o que você quer ver. Não. Isso aqui é aquela velha história. Quem vive aqui, sai para fazer compras, começa a ter uma vivência um pouco mais dinâmica no Japão, consegue perceber essas discrepâncias de informação. E é isso que as pessoas em determinados momentos não veem. Ah, eu só quero viver de churrasco, então foda-se. O problema é teu. Tá, desculpa, isso aí não é pra você, tá? Eu falo assim porque tem muita gente que vive assim no Japão. Só que é aquela velha história. Aí depois que na hora que começa a água a bater na bunda, e aí? Como está acontecendo muito agora. Muita gente foi pego de calça curta agora com esse aumento desse imposto. No imposto residencial. Nós mesmos aqui em casa fomos pegos de calça curta. Tá? Graças a Deus eu já tinha uma certa ideia. Então eu já vinha fazendo uma certa economia em casa. Então quando veio a pancada, como é que se diz, o impacto não foi tanto. Mas o que quebrou muito aqui em casa foi o quê? A queda salarial da minha esposa. Porque é aquilo que eu vim falando. Ela já está há mais de um mês de TADE. Para uma empresa do porte dela, só para vocês terem ideia do tamanho da fábrica que ela trabalha, é mais ou menos o tamanho do porte de uma Sony. A fábrica é grande, não é pequena. Tá. Então já dá para você ter uma ideia de quão ruim determinados setores de autopeças está. Por isso que eu falo que contradiz muito o relatório do governo japonês. Tá, mas vamos lá. As vendas nos principais supermercados do Japão em maio totalizaram 1,1185 trilhões de ienes, um aumento de 1,3 em relação ao mesmo mês do ano anterior, marcando o terceiro mês consecutivo de crescimento. Você olha esses números, você olha só esse parágrafo, nossa, bacana, o Japão está bombando. Continua comigo. Por produtos, as vendas cresceram 4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, devido ao aumento nos preços nas lojas de alimento e forte venda de acompanhamentos. Então, o que aumentou não foi o volume de vendas, o que aumentou foi os preços em si. Então, eles estão arrecadando uma grana absurda, não com quantidade, mas no valor.
Por isso que aquela velha ideia, se continuar desse jeito por muito tempo, as grandes empresas terão grandes lucros trabalhando menos. Só que nisso, trabalhando menos, o que você acha que acontece? Quem está empregado vai trabalhar menos horas, ou não vai ter horas extras. E dependendo do local, dependendo, corte de custo. Corte de, como é que se fala assim? De corte de capital. Foi como a Toyota fez um tempo atrás. A Toyota estava falando, estava ruim, demitia. Estava ruim, demitia. E fez, como é que se fala assim? Uma limpa. Ou se ela não demitia, ela fala assim, tá ruim a produção. Tá faltando peça. Paralisava a produção por um certo tempo. Tá. Só que aquela velha história. Isso aí é uma demissão forçando uma demissão involuntária. Por quê? Às vezes a pessoa ela tem um certo orçamento já fechado, comprometido. Se começa a ter muitas quebras no serviço, isso vai comprometer muito o orçamento dela. Aí ela só tem duas opções: corte de gastos ou aumentar sua renda de alguma forma. Dependendo da renda, aumentar a renda de alguma forma, o que é? Trocar de emprego. Tá. Então você vê que determinadas jogadas que acontecem por aí, tá? Principalmente aqui no Japão, nessa parte, que é, como é que se fala assim, é quase frequente determinadas situações, dá nisso. Por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado. Então você vê que os valores de vendas aqui no Japão aumentaram aqui por causa de questão de preço, não de quantidade. Só que o que faz a manutenção dos empregos das pessoas é a quantidade, não é o valor. Então é aquela velha história. Quanto menos pedidos a empresa tiver, menos ela vai trabalhar. Só que ela só consegue vender por um preço muito mais alto, ela ainda está tendo lucro. Foi o que aconteceu com a Toyota. A Toyota estava trabalhando pouco e estava tendo lucros horrendos. Tá. Mas continuando. Além disso, as vendas de lancheiras, no caso assim, os bentobacos, tá? Para quem não sabe, bentobaco é a famosa marmita, a embalagem para marmita, tá? No caso assim, os marmitex, tá? E outros itens aumentaram devido às oportunidades de sair de casa, né? Nos feriados que aconteceram, e as vendas de cosméticos. Por quê? As pessoas pararam de usar máscara. Então, o que aconteceu? A tendência. Então, tem muita gente que quando sai assim, em vez de ir comer no restaurante ou ir no combine, eles estão levando os bentôs de casa. Eles estão levando os lanches de casa. Então já dá para você ter uma ideia que comer em combine, comer em restaurante sai caro. Muita gente já tem ciência disso. Então eles vão lá, eles compram o bentobaco, né? E levam a comida para onde que eles vão. Então chega lá, vou fazer uma viagemzinha rápida. Vai, dependendo de um dia só. Eles levam o bentô, em vez de comprar o bentô no combine. Então você vê que a tendência está mudando aqui no Japão. Então você vê que tem muita gente com a corda no pescoço, mas não quer deixar de passear. Então, para evitar grandes gastos, compra-se um bentobaco e leva-se a comida de casa. Cosméticos, depois que as pessoas tiraram, o Japão aboliu a máscara, e muita gente começou a comprar cosmético. No começo do ano estava assim. A parte dos cosméticos estava em alta, depois parece que deu uma caída, porque não se falou mais nada, e agora voltou-se de novo. Então nesse ponto já dá para ter uma ideia de que determinados setores vai aumentar a produção, vai estar aumentando o seu volume de venda, então vai aumentar a produção, vai haver mais empregos nesses setores. Coisa que o relatório do governo japonês não solta. Por isso que eu gosto de soltar esses dois relatórios juntos, já para você ter uma ideia de discrepância em relação do relatório sem vergonha do governo japonês, tá? E o relatório da Japan Chain Store. Você vê que são relatórios de economia, mas mostrando de uma forma diferente. Japonês, mas o Japão é uma questão de um país. Sim, só que a questão do país, na parte fabril, ele tem vários setores. Por que ele não comenta os setores?
Por que ele não discrimina? Ó, setor civil, construção civil está assim, automobilístico está assim, alimentício está dessa forma, agricultura está dessa forma. Não, ele não coloca. Por quê? Não está legal. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que nos relatórios antigos dos governos anteriores, quando a coisa estava legal, eles soltavam relatórios assim. E aí? Tá. Por isso que eu falo, o governo Kishida, ele está escondendo muita coisa. Tá? Então, cuidadinho aí, tá? Com que se vocês veem por aí, porque nem tudo que reluz é ouro. Tá? Além disso, as vendas de produtos que atendem à demanda externa também já foram fortes nas lojas suburbanas e regiões. Já foram fortes. Tá? Então já dá uma ideia que tá dando uma caidinha. Tá? Só que eles não discriminaram, mas você vê que eles falam assim, lojas suburbanas e regionais. Então são lojas mais criteriosas, igual por exemplo, lojas regionais, JA, tá? Por exemplo, quem não sabe, a JA é a cooperativa do Japão. Então tem muito produto de cooperado que eles vendem lá, produtos regionais. Tem muita coisa bacana, igual por exemplo, em Setoshi. A JA de Setoshi, pelo menos antigamente, quando eu morava lá, eles fabricavam uma linguiça de porco que eu só achei lá. E o raio da linguiça era uma delícia. Essa linguiça que vendia na JA de Setoshi. Tá? Aonde que eu moro aqui, o forte é quando começa a época de pêssego. Né? Então, como é que se diz? Vem muito pêssego, tu encontra pêssego, aquele pêssego normal, aquele rosinha, e aquele pêssego amarelo. O pêssego amarelo você não consegue encontrar em qualquer lugar. E o raio do pêssego é uma delícia. Quem encontrar esse pêssego amarelo, tiver vontade de experimentar, não vai se arrepender. Porque o raio do pêssego é muito gostoso. Só que ele é muito mais caro também. Então é aquela velha história. Nessa situação atual, para você poder experimentar o pêssego amarelo, é meio complicado. É complicado. Tá? Mas vale o preço dependendo? Dependendo da situação, vale. Como é que eu falo assim, situação? Deixa passar um certo tempo ali na loja, que eles, quando não começar a vender, eles vão colocar os descontos. 10, 20, 30, 40, até chegar a 50. Você vai acompanhando aqueles descontos. Na hora que chegar num certo patamar de desconto que você vê, não, isso aqui tá satisfatório para mim, você compra. Tá? É a mesma coisa também que tem acontecido, que eu tenho visto o quê? Em relação ao sal. Porque agora é época do umê, tá? Então muita gente faz umê, ou faz umeboshi, ou faz licor, tá? De umê, né? O famoso yomenshu. Então a venda do açúcar em pedra e do sal refinado é muito alta nessa época. Só que está havendo uma discrepância, é o seguinte. Tem uns pacotes de 5 quilos que eles estão vendendo para as pessoas que fazem. Tá? Geralmente eu compro esse pacote de 5 quilos. Por quê? Esse pacote de 5 quilos, ele sai, dependendo do local, pelo menos na região que eu moro, tá? Entre 350 ienes a 450 ienes, fora imposto. Se você ficar comprando, isso 5 quilos, tá? Se você ficar comprando o pacote de 1 quilo de sal, 1 quilo, você vai pagar mais de gorriacoin, hein? Fora imposto 5 vezes. Diferentemente, se você comprar aquele pacote de 5 quilos, que sai muito mais barato, dá diferença dependendo de 150 ienes, e o imposto uma vez. E nessa ideia de imposto 5 vezes, como as coisas no Japão estão subindo de forma praticamente quase mensal, o imposto desse mês aqui pode ser que esteja diferente desse, pode ser que esteja diferente desse, e desse, e desse. Então, dependendo, você vai pagar cada vez mais caro. Então, dependendo da situação, para a questão de economia, se você pegar um pacote desse de 5 quilos, é muito mais vantajoso de você ficar comprando 1 quilo. Tá? Então, procurem ver essas análises para você poder economizar. Parece que não, mas Ryacoin hoje em dia está fazendo uma diferença danada.
tá? No bolso das pessoas, pelo menos aqui em casa tá fazendo diferença. Por que eu falo esse tipo de coisa? Minha esposa, ela recebeu 66 mil ienes esse mês. Imagina 2 pessoas, eu e ela, ter que passar com 66 mil ienes. Dentro desses 66 mil ienes, ainda tem que pagar internet, roquém, telefone, tá? Porque o apartamento é da empreiteira. Então, no caso, o desconto de água, luz, gás e aluguel já vem direto em folha. Então já dá para você sacar o quê? Com 66 mil ienes, pagar internet, telefone, tá? Roquém do carro, combustível e alimentação, vai sobrar o quê? Não vai sobrar grande nada. Por isso que eu falo que eu e minha esposa, nós aderimos ao projeto de dieta do Kishida. Esse mês nós temos dinheiro para comer? Não, não temos. Então, como é que se diz? Não estou fazendo nenhum apelo, nenhuma campanha. Tá? Só estou falando a minha realidade. Quem quiser depois, se quiser, eu mando o olherite, mando a foto do olherite da minha esposa para comprovar o que eu estou falando. Tá? Mas já dá para você sacar que tem muitas coisas aí que estão meio conflitantes os dados. Tá? Então não acredite muito que estão falando, está melhorando as vendas do Japão. Está melhorando como? Volume de venda ou valores? Então preste atenção. Tá? A Japan History Association disse que realizou uma pesquisa sobre perspectivas futuras. Em relação a isso, as despesas com as contas de eletricidade estão aumentando e o consumo não está aumentando da mesma forma. A própria Japan History já está falando que o próprio consumo, as pessoas estão comprando menos. Só que os valores estão aumentando por causa do quê? Da inflação. Por isso que tome cuidado quando você escutar os relatórios do governo japonês. Pode parecer uma coisa besta eu estar falando esse tipo de coisa, mas tem gente que ainda acredita. Tá? Então tem que tomar cuidado realmente com determinadas informações. Por isso que eu sou muito atacado aqui no canal, por causa desse tipo de coisa, por causa desse tipo de análise. Eu não sou pessimista, estou mostrando a realidade da forma que ela é, nua e crua e sem sonhos. É a forma que está. Por quê? Eu quero que as pessoas venham para o Japão, mas já venham com o pesão no chão, sabendo que eu posso enfrentar dificuldades, eu posso enfrentar grandes dificuldades aqui, na situação que está. Porque é aquela velha história, você assina um contrato de trabalho no Brasil para vir para cá, mas esse contrato de trabalho, ele não te garante horas extras. Então se você estiver pagando passagem, você chegar aqui e começar a trabalhar de TADE, tu vai passar dificuldade. Isso é fato. Tá? Então, porque vai ter desconto de internet, porque você grande, provavelmente você vai pegar uma internet, isso no caso das pessoas que vêm financiadas, tá? Tem o aluguel para pagar, internet para pagar, tá? Telefone para pagar. Geralmente as pessoas chegam aqui meio deslumbradas, então o que ela vai? Ela já pega o telefone de último modelo. O último modelo, o financiamento dele, no caso, as parcelinhas em conta são muito altas. E nessa brincadeira toda, ainda tem desconto na passagem, que é no mínimo de 30 mil. Isso se a pessoa não tirar um vale. Porque ela, dependendo, a grande maioria chega aqui na Pindaíba. Então quando chega aqui, ela, eu preciso de um vale. A empreiteira vai lá, tira o vale para ela. Só que quando ela vai receber o salário no outro mês, o que tem? Quase nada. Porque entrou todos esses descontos que eu acabei de falar. Mais o vale. E dependendo do mês que a pessoa entrou para trabalhar, ela entrou na metade do mês. Então vai sobrar o que para o outro mês? E aí? Aí no outro mês ela tira outro vale e continua essa bola de neve. Por isso que eu falo para as pessoas, tome cuidado. Tá? Para quem tem grana sobrando, guardadinha, invista essa grana. Faça esse dinheiro girar. Tá? Faça esse dinheiro trabalhar para você ganhar dinheiro. Tá? Cansa de falar para as pessoas aqui, invista o dinheiro de alguma forma. Seja em remuneração, seja em ganho pessoal. Tá? Mas faça. Tá? Para que, mesmo que seja em ganho pessoal, que esse ganho pessoal se transforme em remuneração no futuro, de alguma forma. Conhecimento, um grande agregador de conhecimento, o que é? Aprender Nihongo. Principalmente hoje em dia, do jeito que o Japão está.
Você vê que os setores de turismo estão crescendo, o setor fabril não está bom. E se continuar dessa forma, só Deus sabe como é que vai ficar. Porque o governo está tirando subsídio sobre o petróleo. Você vê que o combustível já está na 5ª semana seguida que está subindo. Isso vai seguir o quê? Subjacente. Como ele está tirando subsídio sobre o petróleo, os produtos à base de petróleo, tipo isopor, que vai em embalagens, em vários produtos, grande provavelmente vai subir o preço. O que vai continuar subindo? O preço dos produtos no supermercado. Essa inflação está com cara de baixar? Não. O próprio presidente do Banco Central japonês está falando que como é que se fala assim? A deflação está demorando muito para vir. Ele está demorando muito mais do que além do previsto dele para acontecer. E quem tem acompanhado as partes da notícia da China viu que a China também não está legal. E a China é o maior parceiro comercial do Japão. E aí? Tá? Então, mão na consciência. Tá? Eu sei que muita gente não vai concordar com o que eu falei aqui. Tá? Mas é aquela velha história, questão de respeito. Eu respeito o ponto de vista de cada um. Tá? Mas você vê que a situação não está legal. Tá? Por A mais B. A não ser que a pessoa, e como é que se fala, ganhe acima de 400 mil, bacana. Só que eu acredito que uma pessoa que ganha acima de 400 mil, como é que se fala assim, ela deve estar bacana na vida. Tá? Porque abaixo disso, o imposto residencial vem uma pancada. E determinadas fábricas que as pessoas estão trabalhando, igual por exemplo minha esposa, com baixas horas de trabalho, trabalhando 8 horas por dia só, dependendo, não supre a necessidade diária básica. Foi o que aconteceu conosco esse mês. Tá? Então, tem que se tomar cuidado muito, muito mesmo. Então, para você que assiste o canal, assiste os vídeos do canal, tome muito cuidado nessa parte financeira. Porque hoje sua fábrica pode estar boa. Amanhã, o que será? Tá? Você vê que as coisas no Japão estão mudando de uma forma muito rápida. E o Kishida está dando muito dinheiro para fora em vez de investir aqui dentro. Ele enche a boca para falar: estou fazendo investimento de 100 trilhões de ienes no Japão. Beleza. Só que esse investimento de 100 trilhões de ienes que ele está fazendo aqui, mais da metade, não é para geração de fluxo de dinheiro. É, entre aspas, trabalho social só. Que não vai trazer riqueza para o Japão. E aí? Tá. Então tem muita coisa que tem que ser levada em conta. Muito. Tá? Então só toma cuidado com a sua parte financeira. Porque você vê que se sua parte financeira ficar ruim, você vê que a parte financeira ela destrói até famílias. Se o casal não for bem estruturado. Tá? Então só tome cuidado com isso. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Maido!